Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante, muito presente na saúde mental das pessoas, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, vem comigo. O transtorno de estresse pós-traumático, também conhecido pela sigla TEPT, ele está classificado no grupo de transtornos relacionados a traumas e a estressores. Mas por que relacionados? Não seria gerados por traumas e estressores? Bom, relacionados porque depende muito da variabilidade psicológica e genética de cada pessoa. Ou seja, uma pessoa pode passar por um evento traumático e desenvolver o transtorno, como a gente pode ter uma pessoa que passe por esse mesmo evento ou por uma situação muito parecida e não desenvolva. A vulnerabilidade psicológica, ela está muito relacionada sobre aquilo que a pessoa passou durante o desenvolvimento dela. Se é uma pessoa que foi abandonada, passou por situações de violência, não teve um acolhimento, não teve fatores protetivos envolvendo ela no desenvolvimento, né? E uma série de outros fatores. E a variabilidade genética, ela é importante porque cada pessoa é diferente uma da outra, então vai reagir também de maneiras diferentes. O TEPT ele nasceu dos estudos da saúde mental de pessoas que retornavam da guerra, dos veteranos de guerra, principalmente nos Estados Unidos, em que eles retornavam e tinham alterações na saúde mental muito presentes, como, por exemplo, ter vivências invasivas das situações de guerra, ter um embotamento afetivo e ter uma série de outros transtornos que traziam bastante sofrimento psíquico para esses soldados, nesse caso, né? E a partir daí foi desenvolvida uma série de estratégias, tanto para diagnosticar, tanto para tratar essa condição. E deu-se o nome de transtorno de estresse pós-traumático, que é a forma que a gente o conhece atualmente. Ele é causado quando a pessoa é exposta a situações muito estressoras e muito fortes. A gente pode citar aqui acidentes de carro, situações de assalto, abusos, violências, em que se tem um pico de estresse e um pico de ansiedade muito alto. Porque numa situação normal, a gente pode imaginar que a pessoa tem uma ansiedade, né, começa a ter um estresse, chega num nível de estresse mais alto, e depois, conforme a situação for passando ou ela já entender o que está acontecendo, esse estresse, essa ansiedade começa a diminuir até voltar a um nível normal, ou um nível basal. Mas no TEPT é como se esse estresse, essa ansiedade fosse tão forte que a gente tem uma ativação, a gente vai aqui do zero até o nível mais alto de forma muito rápida. E não se tem um decaimento, é como se isso aqui continuasse meio que alto. Por isso que a pessoa tem vivências de emoções que ela experienciou quando ela estava aqui nesse nível de estresse, durante o evento. E continua por muito tempo, como se fosse uma memória que mantém essas revivências que ela passou no momento traumático. Eu poderia citar aqui para vocês e até listar os critérios diagnósticos do TEPT, mas esse não é o objetivo do vídeo, então eu vou falar as características mais comuns e mais presentes, né, além de serem as mais fáceis de serem percebidas também. A gente pode citar situações de flashback, de revivências invasivas de situações do evento traumático. Por exemplo, a pessoa pode lembrar, pode imaginar, pode passar pela cabeça dela aquilo que aconteceu em conjunto com uma ativação emocional muito forte, né? Que ela pode ter choro, pode se sentir muito desconfortável e tudo mais a nível emocional. A gente pode citar também uma evitação persistente, que seria o quê? A pessoa evitar qualquer coisa que lembre ou que seja minimamente relacionada ao evento traumático. Por exemplo, evito de sair de casa, evito de ter contato com pessoas, evito de andar de carro, não quero mais viajar nunca mais, se for, por exemplo, algo que aconteceu uma viagem, alguma coisa assim, né? Então, uma evitação persistente de qualquer coisa que está relacionada ao trauma. A gente pode citar também uma hipervigilância, que seria o quê? Eu estar vigilante, estar alerta a todo momento, mesmo eu estando em uma situação de segurança, ou seja, a pessoa não consegue diminuir esse alerta e voltar, ou melhor, estar em um estado mais natural. A gente pode citar alterações cognitivas, como dificuldade de ponderar, né, o que aconteceu, o que não aconteceu, de analisar a situação, até dificuldade de lembrar de algumas coisas que aconteceram. E por fim, o último sintoma que também está presente, que é uma coisa que traz muito sofrimento para quem vivencia isso, que é sintomas de dissociação, que a gente pode definir como despersonalização, que é perder o contato com a própria personalidade, né? A pessoa fica no estado meio que ela se olha no espelho ou não reconhece ela como sendo a personalidade dela,
e desrealização, que é perder contato com a realidade, não se sentir pertencente a essa realidade, a esse contexto, né? Que é uma coisa que traz muito sofrimento para quem vivencia isso, mas que é um dos sintomas presentes no TEPT, que assusta bastante as pessoas, traz bastante desconforto. Mas um desses sintomas a gente tem que dar um pouco mais de atenção, que é o comportamento de evitação. Sempre com que eu evito qualquer coisa que lembre o meu trauma, eu também evito de aprender coisas novas sobre ele, evito de ressignificar, de aprender outras coisas relacionadas àquele contexto, àquelas pessoas. Por exemplo, eu posso ter um trauma com um grupo de pessoas, com um contexto, com torcedores de futebol, e a partir daquele momento não querer mais ver, não querer mais ter contato com qualquer coisa envolvendo futebol, envolvendo torcida, envolvendo time, envolvendo pessoas usando camisa de futebol, né? Ter uma ansiedade, ter um estresse só de chegar perto dessas pessoas, né? Então, sempre que isso acontece, eu não consigo ter contato com com novas coisas ou com novas pessoas, né? Com novas formas de olhar para isso. Que não sejam a forma de olhar com os olhos, com a lente do transtorno, do trauma, por assim dizer. Bom, e agora quanto ao tratamento? Quanto ao tratamento, hoje a gente tem boas opções de tratamento dentro da psicologia, dentro principalmente da linha da TCC e da DBT, a gente tem protocolos de exposição prolongada, tem também a terapia de processamento cognitivo dentro da TCC, que são dois tratamentos que têm boas evidências de eficácia e de sucesso, segundo a DIV-12, da Associação Americana de Psicologia. Eles trazem esses tratamentos como tendo boa eficácia para tratar sintomas de TEPT, quadros de TEPT. Então é importante buscar um tratamento profissional, principalmente nesse caso assim, onde a pessoa está com dificuldade de vivenciar, de sentir, de se reconectar novamente com a vida, né? Buscar um tratamento para diminuir esses sintomas e melhorar a qualidade de vida. Porque é muito comum também as pessoas não compartilharem disso com aqueles que estão próximos ou com amigos, familiares, porque somente lembrar do que aconteceu já traz um sofrimento. Então imagina ter que falar sobre isso, né? Então por isso que é importante, o tratamento é importante a gente dar atenção para isso, evitar de jogar isso para baixo do tapete, evitar de jogar esse sofrimento para o fundo do porão e, vamos dizer, fingir que ele não existe, né? Porque é dessa forma que ele acaba se perpetuando por mais tempo, né? Às vezes por muitos anos, ou até os sintomas eles diminuíram, mas a pessoa ainda sente o incômodo, tem uma evitação, não consegue lidar com tais situações, né? É uma coisa que acaba atrapalhando. Porque, naturalmente, a gente já tem muitos desafios, já tem dificuldade, já tem coisas que tem que mudar, que tem que fazer, que tem que né, desenvolver. Então, se eu tenho também sintomas de um transtorno, as coisas ficam todas mais difíceis, como um todo, né? Então, por isso é muito bom a gente tratar e passar a olhar para nós mesmos, tá certo? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês uma ótima semana, um ótimo final de semana. Se estiverem vendo esse vídeo numa segunda, numa quinta, numa sexta. E procurem ajuda profissional, se necessário. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.